Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Nossa Macaé, que é um momento em que a gente conversa com pessoas que têm uma contribuição muito bacana na cidade, nas mais diversas áreas, cultura, esporte, lazer, na área social também. E hoje a gente vai falar de cultura e a interface que a cultura tem com o aspecto social do exercício da prática cultural, da abertura de portas, da abertura de mentes, de consciência que a cultura pode proporcionar às pessoas. Eu estou recebendo a Dilma Negreiros, que eu não sei nem como qualificar a Dilma, você é uma produtora cultural, uma pensadora cultural, uma agitadora cultural. Você se qualifica, se identifica como, Dilma? Prazer te receber aqui no Nossa Macaé. Boa tarde, prazer também estar aqui, obrigada pelo convite. Olha, eu sou um ativista, eu acho. Uma ativista cultural? Você acha que esse é um termo que casa legal para você? Porque eu tenho várias coisas, né, assim, que se combinam, né? Eu sou uma pedagoga. Uhum. Pedagoga de formação. Uma pedagoga de formação. Certo. Mas eu apliquei tudo dessa questão da formação na área cultural. Uhum. Eu nunca dei aula em escola, eu optei por isso. Eu optei pela formação não formal e acabei fazendo isso dentro do próprio CNH2, né? Que sou uma das fundadoras. Isso. Então eu acho que acabou se juntando tudo ali, né? Eu inicialmente eu dançava também, mas em paralelo tinha essa questão da produção cultural, que se amplia para uma gestão cultural, né? Porque a gente acabou fazendo toda a gestão também administrativa, né, e tal. Mas que acabou se imbricando tudo isso, assim. E parei a dança, obviamente, que é quando você está na produção. Você dançava, você não faz mais nada. Você dançava por lazer, por eu hobby? Cheguei a dançar num dos grupos do CIEM, lá no começo. Tá. Que era o grupo também com pessoas com deficiência. Dancei no Portadores da Alegria, né? Portadores da Alegria, porque a gente começou... Com a Vânia Tulipan. A gente começou o CIEM a partir do CVI, né? Que era o Centro de Vida Independente. A gente juntou, na verdade, eu era do CVI, a Vânia também, e tinha a Thaís e o Paulo, que eram da escola de dança de rua, e a gente começou a trabalhar juntos. E aí a gente viu que tinha muita coisa em comum que a gente começou a fazer. E aí era Centro Integrado de Estudos do Movimento Hip Hop. Isso. Vânia Tulipan, que a gente, em breve, quando estivermos em novas instalações, né, com os estúdios aqui da produção dos podcasts do canal TV Câmara, a Vânia Tulipan vai estar com a gente também. Hoje, infelizmente, não é possível em virtude de nós termos aqui um acesso que é dificultoso para uma pessoa totalmente dependente de uma cadeira de rodas, como é a magnífica Vânia Tulipan. Mas logo, logo, ela vai estar com a gente aqui também. Você falou aí o nome do CNH2. Eu sempre tive essa curiosidade. O que é o significado dessa sigla? Porque a base nossa toda foi do hip hop, né? Do então hip a gente hop. era Centro Integrado de Estudos do Movimento Hip Hop. Um nome bem grande. Isso. E que a gente sintetizava na sigla CNH2, né? Com o número 2, inclusive, Sim. né? E aí, depois de um tempo... Mas o 2 elevado, né? Antes era elevado, depois ficou o 2 abaixo, agora é embaixo. É embaixo do lado agora. do H, E... Parecia uma fórmula química. Quando eu Mas via, era uma fórmula. mas parece uma fórmula química. Todo mundo Tem duas falava. moléculas de hidrogênio nisso aí. O que é isso? Todo mundo já chamaram a gente de CH2O. Tinha sempre alguma coisa. Aí quando me perguntavam assim, mas é uma sigla, parece uma fórmula. Eu falei, é uma fórmula de fazer gente feliz. É uma fórmula de colocar
né, toda a sua criatividade, né, todo o seu talento para fora. Essa é uma fórmula. E aí vocês começaram com o hip hop. Começamos com o hip hop. Tinha uma razão para o hip hop? Algum familiar, algum integrante? A Thaís Vieira, que tá com a gente até hoje, né? E o Paulo, que foi marido dela um período, que se integrou também no início, né? Depois que ele saiu. Mas essa era a base. Só que como a gente começou a ter outras possibilidades de abrir outras oficinas, né, em outros segmentos. Por exemplo, a gente tinha muito essa questão das danças urbanas, do grafite, né, todas essas linhas assim, né, tinha DJ e tal. Mas aí a gente entrou no Criança Esperança. A gente foi selecionado no Criança Esperança. Então a gente teve um ano, né, com uma potência de trabalho para o audiovisual. Então, assim, isso já foi buscando, né, abrindo para outros lados, né? A gente tinha a banda, né? A banda que a Amandinha fazia parte, Adriano. Amanda Amado, né, que hoje está cantando em tudo quanto é canto desse Brasil, no Rio de Janeiro, fazendo show e roda para lá e tal. Começou a cantar ali no CNH2, meninota, deu os primeiros passos ali. Meu filho teve lá um período também, ele gostava muito do grafite, do hip hop, tanto que até hoje ele mexe com o rap, né? Foi meu aluno agora a produção. Na oficina de acessibilidade cultural. Isso, ele me falou. Ele é maravilhoso, genial. Ele me falou. Menina genial. Ele me falou, muito bom. Super talentoso. Então, e por ali no CNH2, nessa fase aí, passou muita gente boa, né? Muita gente. E a gente foi abrindo para teatro, sabe? Tudo que era demanda que vinha dos adolescentes, dos jovens. Aí, poxa, podia ter uma oficina disso, podia ter uma oficina daquilo. Quando a gente via muita demanda, a gente, nos projetos que a gente conseguia aprovar, a gente ia inserindo esses desejos, né, para poder fazer uma formação mais ampla e tal, e dar possibilidade para muitas pessoas, né. Então a gente colocou formação na área de produção cultural também, porque a gente não fazia só a parte artística, né, tem uma gama, né, de possibilidades dentro da cultura. E você queria também formar multiplicadores, né? Exato. Não, e para você fazer um espetáculo, né, você tem não só os artistas que estão no palco, né? Você tem iluminadores, você tem técnicos de som, né? Você tem toda a equipe de audiovisual para poder fazer registros também. E às vezes até contribuir no espetáculo, né? Porque às vezes tem um espetáculo que também usa e tal, mas você tem toda uma equipe por trás, né? E essa equipe de produção que ela é muito importante. Ela é muito importante na elaboração, ela é muito importante na execução. Com certeza. Né? Quando se trata de projetos mesmo, patrocinados e tudo, você tem desde o pensar o projeto e escrever o projeto para concorrer, habilitar, né? E executar e prestar contas, né? Então tem todo um longo... É um pão com formiga, né? Então um longo trabalho aí. Que né, é complexo, né, mas é super importante para que você tenha também. Porque vale ressaltar que o CNH2 ele é uma das poucas instituições que nunca recebeu subvenção, né, da prefeitura. Do município. Então, assim, a gente aprendeu a trabalhar buscando recursos fora, né? Então a gente aprendeu a trabalhar com editais, né? O primeiro edital nosso foi com um grupo que a gente tinha de companhia de dança, que era o intérprete com deficiência e não era mais o Portadores de Alegria, já era outro grupo, né? E a gente ganhou, o primeiro prêmio que a gente ganhou foi na Funarte, que era um prêmio Além dos Limites. A gente até conversou agora quando o Carlinhos de Jesus veio aqui, né? Que foi ele que foi o avaliador. Olha, ele veio a Macaé para poder conhecer, porque a gente já tinha sido selecionado, mas aí tinha ainda uma finalização de seleção, né, para pontuação. Então os curadores lá da Funarte foram aos locais para conhecer os grupos presencialmente, né? Ele veio, se encantou. E esse grupo especificamente atendido por esse projeto, quer dizer, o grupo de pessoas que na nossa sociedade demanda uma atenção especial por conta de uma característica, como nesse caso, é um grupo que te interessa fazer, em especial, te interessa fazer cultura voltada ou incluindo esse grupo? Na verdade, o que a gente acredita, eu acho que é o que deu certo para o CIEM, é porque a gente não tem um público específico.
O CIEM sempre foi aberto para todas as pessoas. Heterogêneo total. Sempre foi aberto para todas as pessoas. A gente tem como lema, né, assim, como base pedagógica para trabalho, a questão das inteligências múltiplas. Então, a gente entende que todas as pessoas têm capacidades e potências. O que falta é a gente abrir os caminhos e derrubar as barreiras. Então, assim, sempre que perguntavam para a gente, mas o seu público é de pessoas carentes, de pessoas negras, de pessoas com deficiência, a gente é de pessoas. O público do CIEM é de pessoas que desejam fazer alguma coisa em relação à arte, à cultura. Esse é o público. Não importa a idade, não importa a procedência, sabe? Não tem isso de que a gente dá preferência só para quem não tem condição financeira. A gente, porque tem que atender quem tem problema. Problema todo mundo tem, né? E às vezes, assim, uma carência... Uns mais, outros menos. As carências são muito relativas, né? Às vezes você não tem uma compreensão em casa da forma como você gostaria de ser, né? De estar no mundo. E aí você chega num ambiente que você chega e você é bem chegado, né? Do jeito que você é e com tudo que você está trazendo. Então a gente sempre valorizou muito a bagagem que você traz, seja de uma criança de 5, 6 anos, sabe? A pessoa mais idosa que chegar, sabe? O importante que a gente sempre quis é que as pessoas experimentassem. Tanto que se você for fazer uma aula lá no CIEM, você não vai, a gente vai estar lá com as inscrições, você vai dizer quais os seus interesses, você pode marcar mais de um, mas você pode chegar lá e experimentar. Você quer experimentar teatro? Eu achei que gostava, não gostei. Posso fazer uma aula de DJ? Posso fazer uma aula de vai lá e faz. Poxa, essa aqui eu quero, sabe? Eu quero fazer de audiovisual? Não, eu quero. Eu estou interessado em saber essas questões de acessibilidade. Quero fazer essa também, sabe? Então, assim, a gente abre os leques para que as pessoas se preparem para a vida. E se a vida for na área cultural, se a vida for seguir uma carreira artística, a gente só vai tentando abrir outros caminhos para que essa pessoa possa seguir, se profissionalizar. Que é o caso da dança, a gente tem isso muito forte, né? A gente trabalhou sempre muito com dança. O que mais procuram lá a gente sempre tem muito mais oficinas de dança do que qualquer outra modalidade, mas a gente percebe ali nas oficinas os talentos, né? E aí a Thaís Vieira, que é diretora artística, né, que é coreógrafa, ela tem esse olhar, né, essa percepção de quem quer ir, de quem pode, de como pode, que caminho seria melhor seguir para se profissionalizar nessa área da dança, né? Então hoje a gente tem o Thiago Moretti também, que também é diretor artista, também é coreógrafo, tal. Então a gente tem 2 grupos. A gente está com o Coletivo Flor, a gente já teve outros grupos, né? A gente já teve a Membro, já teve a Di, já teve a Banda Arte 1, né? Mas a gente, hoje, atualmente, profissionalmente, a gente tem o Coletivo Flores, e tem o Represente Dance Crew, e o Coletivo Flores, por exemplo, a gente tem muito, já circulou fora, né? Vai mais, faz mais esses intercâmbios, muitos prêmios, né? A gente acabou de voltar de Fortaleza, que a gente fez lá o espetáculo na Caixa Cultural de Fortaleza. A gente apresenta agora sexta e sábado aqui no Teatro do SESI, o mesmo espetáculo que a gente fez lá. E a gente tem uma linha de trabalho que são as pesquisas, principalmente do Coletivo Flores, que a Thaís é uma pesquisadora nessa área de violência, né? E aí esse espetáculo, ele tem toda uma base da Lei Maria da Penha. Então ele fala sobre violência doméstica. A gente tem um trabalho que é estético, que é técnico, que é profissional, que é bonito de ver, de movimentação, de tanto tempo de pesquisa, de ensaio e tal, mas que ele também é reflexivo. Ele também leva o público a pensar nessas temáticas que são complexas para a sociedade, né? E essa forma de comunicar, e aí é a pergunta de um leigo, né, que sou eu, essa forma de comunicar através da dança, de fato comunica? As pessoas conseguem entender, aquilo introjecta em cada uma? Você vê isso no olhar de cada uma?
sem dúvida. Ó, vou te falar da experiência que foi agora lá em Fortaleza. Na noite de estreia, quando terminou o espetáculo, a gente sempre abre para um bate-papo, né? Uhum. A Maria da Penha estava lá assistindo. Olha só, hein? Sabe? Então, assim, o depoimento dela, sabe, de dar os parabéns para o grupo, de falar da maneira como o espetáculo fala... Abordou, né, a temática. Fala claramente e de uma forma tão profissional sobre essa temática que é complexa. Então, assim, você acaba abrindo portas, né, e você starta pessoas para que elas percebam que aquilo ou que ela passa, ou que pessoas próximas passam, ou que ela faz, é violento, né? Certo. É uma violência. Sabe? Então, assim, isso acontece sempre. Se você tiver a oportunidade de assistir, é convidado sexta e sábado no SESI, lá às 20 na horas. Riviera. Isso. As pessoas todas, a gente fez 3 apresentações lá. Uhum. Todas as noites a gente teve depoimentos. Caramba. A gente teve depoimento, inclusive, de uma das intérpretes de livros, porque a gente coloca intérprete também. Isso. Porque dentro da trilha sonora tem relatos reais. Uhum. Né? Então, a intérprete testemunhou. Comentou com a gente que não foi só um trabalho. Foi tipo uma libertação. Aprendizado porque ela também, conseguiu ter força para poder terminar romper uma relação. Ciclo, né? Que coisa incrível, né? O poder da cultura, o poder da arte, o poder da dança em comunicar coisas que são importantes, mas que às vezes, por alguma razão, não conseguem ser entendidas por palavras, né? E a cultura vem e consegue usar uma linguagem e suprir essa necessidade da comunicação. Você falou sobre a formação, multiplicação eu vou chamar de multiplicação de agentes de cultura, e a gente brincando aqui, você falou sobre essa questão de prestar contas, desenvolver projetos, escrever projetos, e aí eu lembro que por volta de 2008, 2009, eu fui para o Rio fazer um curso com a Clarice Magalhães, que era uma parecerista da Funarte, que me deu um treinamento sobre inscrição de projetos para a Lei Rouanet, para a Lei Federal de Incentivo à Cultura. Que é realmente muito... Depois você pega o jeito no primeiro momento. Naquela época, essa era uma área que me interessava muito, não que tenha deixado de interessar, mas foi algo que eu foquei num determinado momento, numa época da vida, e que ainda me interessa demais, eu gosto muito. Mas, e aí quando você fala de formar pessoas, me ocorre isso. A gente precisava ter mais gente capacitada, até que fosse para prestar serviço de assessoria, para formatar projeto, para as pessoas inscreverem em editais, porque, gente, os editais existem, eles funcionam, principalmente os editais públicos. Por incrível que pareça, eu desconfio mais dos editais privados, das grandes companhias privadas, Vivo, Itaú. Eu acredito mais nos editais públicos, hein? Acredito mais no edital da Petrobras do que no edital da Vivo ou da Oi, por exemplo. Essa é a minha opinião. Mas não é fácil fazer um projeto para colocar no edital. Não é fácil mensurar. Não é fácil fazer um plano de trabalho. Aquelas planilhas de custos são enlouquecedoras. Falta gente qualificada ou para ensinar ou para prestar esse serviço nessa região nossa aqui, não falta? Sim, falta ainda, apesar da gente ter uma faculdade de produção cultural aqui pertinho. Na UF, né, em Rio das Ostras. Mas falta sim, até porque eu acho que tem um lado que é muito bom, que foi essa questão que as leis, né, Paulo Gustavo, Aldir Blanc trouxeram, que foi esse reconhecimento dos artistas, né, de todo mundo que
que existe esse caminho, e que é o recurso público, que é para todo mundo. Então, que todo mundo pode concorrer, que todo mundo pode, mas realmente é muito difícil, principalmente, e eu sei porque eu saí disso, né? Eu saí da dança para a produção. Então, assim, é muito difícil para quem é artista parar, para fazer. Porque cria muito, né? Tá ali a cabeça pensando, fervendo. E ter que lidar com burocracia, né? Ter que lidar com ler o edital inteiro. Do edital você tem links de leis, que você também tem que entender o que aquela lei fala, né? Aí, a partir dali, você tem que... Quer dizer, a essência do que você gostaria de fazer, que é o teu sonho, que é o que você vai colocar ali no projeto, nem sempre... Você tem que ter isso, né? Você tem que filtrar teu sonho, porque teu sonho pode ser mega, que ele não cabe no orçamento. Porque quando você sonha aqui... Quando você vai chegar lá no orçamento, ele não se comporta. Paga. Ele não comporta o que você sonhou. Ou às vezes não se paga, né? Também. Quer dizer, o edital prevê uma premiação ou um aporte X de um teto, e o teu negócio aqui é um troço desse tamanho. Sim. Você fala, não cabe. Não cabe. Então, assim, isso tudo tem que ter um preparo para isso. Realmente tem que ter. Né? Você tem que saber fazer um portfólio, tem que saber da importância de se ter, né, registros do que você fez na vida, porque isso precisa contabilizar lá, então tem que estar lá. Vai contar ponto, né? Então você tem que provar, porque quem vai analisar seu projeto não te conhece. Ele tem que acreditar no que você está colocando ali para poder te avaliar, né? Para ver se você tem capacidade realmente de executar o que você está propondo. Né? Senão você não vai conseguir fazer. Então, tem várias etapas e realmente é trabalhoso, né? Mas que a gente precisa realmente ter mais pessoas, né, preparadas para isso, para fazer. Você estava falando da Lei Rouanet. A Lei Rouanet tem ficado mais tranquila, né? Antigamente era tudo no papel, né? Tudo escrito, era difícil, prestação de contas, você tinha que levar tudo impresso. Ela se tornou toda eletrônica, né? Tem um sistema que funciona muito bem, tem um secretário nacional que é muito aberto e muito... É aquela pessoa que gosta daquilo e que quer que aquilo funcione de verdade. Então, ele está sempre girando o Brasil inteiro, né, para falar sobre isso. Mas acho que ainda... Falei sobre isso até essa semana, quando eu estava lá na Paraíba. Estava conversando com o rapaz do Ministério e falando sobre... Tinha uma mesa, né, participei de um seminário. Estava na mesa e eu falei sobre isso. Que eu acho, assim... muito complexo, apesar de ter uma coisa bastante importante que foi feita agora, que foi projetar para o Norte e Nordeste, porque só ganhavam editais e só eram patrocinados só o Sudeste, né? Sudeste praticamente. E Sul, né? Então tem Centro-Oeste, Norte e Nordeste, que precisavam mesmo de uma atenção. Mas aí o que eu coloquei é que, assim, nem todo mundo do Sudeste e do Sul é patrocinado. Porque é muito quem está na capital. E aí eu dei o exemplo nosso do CIEM, que a gente tem um projeto, que é o Artes Integradas, que está aprovado lá, a 5ª edição dele. E é um projeto que atende, fazendo... O último que a gente fez 12 oficinas. A gente fez ações em bairros, né? A gente fez espetáculo no final de ano e tudo gratuito. Então, assim, esse agora ia ter 13. O Silvio, inclusive, ia dar tá lá para dar uma das oficinas. Até. Então, a gente tem várias oportunidades para a população, e a gente que está aqui no território, e a gente não consegue patrocínio. Por quê? Porque não existe uma mediação, sabe, para que a gente chegue às empresas. Então, a gente teve... A última foi pela EDF, porque a EDF já conhecia o CIEM de alguns trabalhos, que a EDF é uma empresa aberta para a cultura, está sempre chamando alguém para fazer alguma atividade lá. Então, eles nos conheciam, só que eles têm por norma não patrocinar 100% do projeto. Então, eles patrocinaram 38%. A gente conseguiu alguns aportes de pessoa física, que fizeram, né, na declaração de imposto de renda. Que são limitadas, né, porque é um percentual do imposto... Bem menor. Um percentual do imposto devido ou um percentual do que declarou ter ganho no ano anterior, né? Então dá um pedacinho pequeno. Pequeno. Então, assim, mas para as empresas de lucro real, e
Imagina, quantos tem aqui? Que são as que realmente podem, inclusive. Só as de lucro real podem botar na Lei Rouanet, né? Só, mas assim, de qualquer forma, não existe um letramento dessas empresas. Você não consegue chegar nelas, para que elas entendam, inclusive, que elas não são fiscalizadas, que esse é o maior medo das empresas. Ter a sua contabilidade devassada. Não tem isso. Ela simplesmente ela só vai fazer o seguinte, ela vai pegar 4% do valor que ela vai pagar de imposto de renda. Ela paga. E botar aqui no projeto. Ela vai colocar aqui. Ela já está colocando na marca dela. Uhum. Ela está tirando 4% que ela ia pagar de imposto e investindo na sua divulgação, na divulgação da sua própria marca, porque a gente é obrigado a fazer isso. Isso. Né? Então, assim, a gente, mesmo aqui nessa região, a gente não tem. E a gente não tem uma mobilização, né, da própria prefeitura, que seja. Porque as empresas chegam aqui, elas têm uma relação, né, com o município. Então, assim, elas poderiam ser mobilizadas a isso. Porque se elas investirem, uma empresa... Sabe quanto que é o projeto? 519 mil. Não é nada. Porque essas empresas, elas pagam... Nesse universo aí... Não, as empresas de lucro real, elas pagam 1 milhão, 2 milhões a cada trimestre. Sim. De imposto. Então, assim, ela vai, com 519 mil, fomentar, sabe, a economia, inclusive, não só social e a cultura do município. Mas ela investe num projeto que ele dá toda essa gama de possibilidades sociais e culturais, mas também movimenta a economia. Bota o dinheiro em circulação. Dentro do próprio município. Isso. Todo esse dinheiro ele vai circular aqui, porque a gente vai contratar pessoas para trabalhar, a gente vai comprar figurino, a gente vai comprar material para as oficinas, sabe? Tudo isso gera um movimento nessa economia e gera impostos. E aí, pegando aí esse gancho do que você fala, de que o poder público, a prefeitura, poderia fazer uma interface e criar essa aproximação, me ocorre também uma coisa que eu perguntei recentemente ao entrevistado, se já não passou da hora de nós termos uma lei municipal de incentivo à cultura. Já tentamos várias vezes, né? Você sabe? Nos moldes da lei federal, da lei estadual que prevê a renúncia no ICMS, por que nós não temos uma lei municipal com uma renúncia do ISS? Pois é. Eu ia te responder o quê? Porque a gente já pleiteou isso várias vezes, assim. A gente já... Alguns vereadores já tentaram, né? Marcel Silvano foi um que já escreveu, mas não avançou, a lei não foi. Né? Acho que o Maxwell Vaz, uma época, também falou desse assunto em algum momento. Não sei se propôs algo, mas falou desse assunto. Luciano também falou alguma coisa, tentou alguma coisa também, mas não foi. Na época disseram que tinha na lei fiscal, ia ter alguma coisa referente a isso, a esporte também e tal, mas a gente nunca viu, né, essa questão da lei de incentivo, que eu acho que é muito importante. Porque que o poder público fala? Eu lembro quando foi apresentado, numa das vezes que isso foi proposto, tem uma questão, tem que ter uma previsão da estimativa de renúncia, de onde isso vai ser suprido, porque nenhuma renúncia pode ser praticada sem que seja previsto o montante que vai cobrir aquilo que vai faltar. Porque quando você renuncia, faz uma renúncia fiscal, é você dizendo para o proponente, dizendo para a empresa o seguinte: do que você ia me pagar, tanto X, dê para o projeto da Dilma. Mas ele, poder público, precisa estimar onde ele vai cobrir essa expectativa. Ele vai cobrir no que esse recurso vai ser fomentado aqui. Isso. Porque esse recurso vai girar aqui dentro. Exatamente. Ele precisa prever isso. Volta para ele. Ele precisa prever isso, obviamente, e criar um mecanismo. Sim. Né? E ao longo do tempo a gente aprendeu que abrir mão de receita é sempre um diálogo muito complicado, né? Porque à primeira vista parece abrir mão de receita. Esse dinheiro volta no final das contas. Sim, sem dúvida. Ele volta, a gente sabe que ele volta. E assim, não custa aprender com outros, né? Tem tantos municípios fazendo isso. Muitos municípios. Então, assim, seria uma questão só de aprender. E a experiência é exitosa em outros lugares. Muita coisa. Né? E você pensar que além dos impostos, né? Além do dinheiro, sim, né? Você tem um ganho de qualidade de vida.
Porque você vai ter muitas pessoas em condições de trabalho, porque é trabalho, né? Muitas pessoas sendo atendidas e sendo melhor direcionadas para a sua vida, fazendo atividades que são saudáveis, né? Fazendo coisas que lhe dão prazer. Socializando. Exatamente. Né? Então, assim, você pega isso desde criança, né? Então, você dá possibilidades. A arte, ela é uma potência de coisas positivas, sabe? Então, assim, dando essas possibilidades, né? Você está aí, você desenvolve tantas outras coisas, né? A gente vê lá pelas experiências no CIEM quantas pessoas que chegaram para nós e que eram completamente sofridas nas escolas, porque elas tinham talento, elas tinham uma inquietação artística, né? E que elas não eram compreendidas na escola. Então, assim, é uma criança que não gosta disso, que não gosta de ler, que não sabe matemática, que não sabe isso, não sabe aquilo. Quando ela vai para um espaço que ela é compreendida, sabe? Ela desenvolve milhões de coisas, inclusive leitura, por exemplo. Olha só. Sabe? Porque ela vai ler, ela tem ali uma biblioteca disponível que é de arte, mas ela vai ler porque ela gosta de dança. Então ela vai ver ali várias pessoas, ela vai ler um livro de música, ela vai ler sobre Michael Jackson, ela vai desenvolver leitura, ela está desenvolvendo vocabulário, sabe? E isso não fica só para aquilo ali dentro daquele espaço. Isso daí reflete na própria escola. Porque ela começa a ter vocabulário, ela começa a ter argumento, ela começa a poder falar na escola sobre alguma outra coisa, ela começa a compreender a leitura do que é dado na escola, e aí ela melhora a qualidade. Ou seja, tem um impacto global na capacidade de aprendizado, desenvolvimento de aprendizado dessa criança, desse jovem, né? Exatamente. É fundamental. E sem contar também, e aí falando para aqueles que veem a coisa só do ponto de vista da matemática e veem o gasto em cultura como gasto e não como investimento, lembrar que a indústria da cultura como negócio rende muito, ela rende muito tributo. Recentemente o prefeito do Rio, Eduardo Paes, respondendo aos críticos em relação ao investimento sobre as festividades no Rio de Janeiro, apresentou um estudo com uma auditoria comprovando que a cada R$1 que ele investia naqueles eventos, retornavam 4 para o cofre do município, com rede hoteleira lotada de gente, com restaurantes, com prestadores de serviços diversos que gravitavam em torno dos eventos. Todo aquele recolhimento de impostos gerava R$4 de retorno a cada um investido. Ou seja, a cultura rende grana. Sim. A cultura dá dinheiro. Dá dinheiro para quem propõe, dá dinheiro para o artista, distribui, gera renda. O carnaval gera muita renda, a indústria do carnaval é extremamente rentosa para todo mundo que está envolvido. Não é só para a televisão que vende patrocínio, como muita gente critica, não. É para todo mundo. Sim, é para todo mundo. A gente vai fazer um espetáculo, vai ter um pipoqueiro na porta. O cara vai vender pipoca, pô. E o mercado que vendeu o milho de pipoca para ele também, sim, o óleo, sim. Né, o sal. O armarinho que te vendeu os aviamentos, tudo que você precisou para confeccionar ali as roupas, as vestimentas, tudo aquilo é grana, cara, sim, que você está colocando no evento. Sim, exatamente. Sabe? É grana. Agora, você, Dilma, de uma ativista cultural, de uma produtora, de alguém que começa ali com hip hop e faz toda essa transição, você de um tempo para cá, você se tornou também uma figura muito importante na questão de um olhar regional para a gestão da cultura, fazendo uma interface com órgãos públicos, Secretaria de Cultura do Estado. Como é que foi essa transição para você? E como é que é essa tua atividade como eu vou chamar de um braço da organização oficial da cultura aqui na nossa região? Olha, acho que muito por conta de participação desde sempre nos fóruns,
quando a gente nem tinha ainda o CPF da cultura, que não está completo. Você é figura carimbada em tudo quanto é seminário, então, né? Todos os fóruns daqui de Macaé, todas as conferências, né? Tudo a gente sempre participou. Né? Porque eu acho que esses são momentos que toda a sociedade deveria estar. Sabe? Porque se a gente não estar nesses lugares dizendo o que a gente precisa, como é que a gente quer que as coisas aconteçam, as coisas nunca vão acontecer. Né? Ou se acontecerem, vão acontecer de maneira diversa que a gente precisa. Né? Então, assim, essa participação social, estar nos lugares de fiscalização, de contribuição mesmo para a construção das políticas públicas, eu acho que esse caminho que foi me levando. Né? Então, daqui de Macaé, de estar aqui nessas discussões, a gente acaba, as pessoas, quando você está participando de algum lugar... Todo mundo te conhece. As pessoas vêm e acabam te conhecendo. Então, assim, daí a gente passa a participar do Conselho Estadual, né? Em 2009 a gente virou ponto de cultura. Isso. Então, assim, o Cultura Viva, ele é um pouco diferenciado porque ele tem uma questão dessa mesmo de território, de base comunitária, da gente trabalhar, sabe, para a região, que é o que a gente já faz, né? A gente desde sempre buscou trabalhar e fazer as coisas gratuitamente, né, para que a sociedade possa participar, tá ali contribuindo, participando dos portas abertas, dando opiniões, sabe, de como fazer, do que precisa, tal, do que precisa ser feito e tal. A gente sempre teve isso é característico mesmo da política Cultura Viva. E aí, dessa política Cultura Viva, estar sempre sendo chamada para estar nas reuniões, nos fóruns. A gente sempre reuniu todos os pontos de cultura do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente sempre tinha os fóruns e as pessoas iam, né? Todo mês a gente tinha uma reunião no Rio, inclusive. Então, assim, você passa a começar a conhecer quem está do Ministério que está ali participando, quem está na Secretaria de Estado que está ali participando. E eu sempre achei muito importante trazer essas pessoas para Macaé. Para poder... Trago para Macaé, porque é aqui que eu estou, mas, assim, para a região. Então, assim, sempre vem gente, né, de todos os lugares. Agora, há pouco tempo, a gente trouxe o Tiago Salles, que é da Secretaria de Estado de Cultura, para falar sobre os editais, falar sobre Cultura Viva. E a gente teve gente de Rio das Ostras, gente de Campos, todo mundo aí para participar. Então, assim, a gente acaba pegando e tendo uma representação aí. Né? Hoje eu estou como representante do Fórum Cultura Viva do Estado do Rio de Janeiro, então são todos os pontões do Estado do Rio de Janeiro, numa outra instância que é nacional, que é a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. Então, assim, a gente acaba participando, né? Vai para Brasília, participa do seminário, sabe? Tem sempre umas falas. Acabei de chegar da Paraíba, um Festival Internacional de Folclore e Arte. Oh, que bacana. Maravilhoso, uma cidade pequena, sabe? Do Cariri, paraibano, com um festival internacional, com 9 países participando. Foi incrível, sabe? Então, assim, você acaba, né? E dá uma visibilidade para nossa região, né? Porque aí as pessoas tem as pessoas acham que a gente é bancado, que a gente é rico, maravilhoso. A cidade do petróleo. Cidade do petróleo, vocês não tem problema nenhum lá. Todo mundo tem fomento, né? Todo mundo tem, caramba, quem dera, né? E aí a gente fala isso, né? Não, nem sempre, né? A cidade não tem política pública de cultura. A gente, em relação ao Estado, né? A gente é interior, né? Então a gente briga pelas cotas, briga pela cota 60-40, 40 para lá, 60 para o interior, né? A gente conseguiu que isso virasse lei. Então, assim, se a gente não for participar, né? Não estiver, e não digo assim só no Conselho de Cultura, eu faço parte do Conselho da Criança e Adolescente também, né? Então, assim, eu acho que essas instâncias, já fui do Conselho de Política de Igualdade Racial, então, assim, eu acho que a gente precisa estar, a gente não dá conta de estar em todos os lugares, mas a gente precisa alimentar, principalmente a juventude, sabe, que ocupe esses lugares, que esteja nesses lugares, porque, assim, a Macaé, por exemplo, vai receber agora ainda, né, por alguns anos, como todos os outros municípios, esse 1.600.000 e alguma coisa. Da PNAB. Da PNAB. Isso. Se nós não formos para a escuta lá, para que eles chamam de oitiva, que eu acho horrível. Parece coisa de delegacia. Parece negócio de prestar depoimento em processo criminal, né?
Então, assim, não é nada de justiça, né? Se a gente não estiver lá para poder discutir o que a gente quer, mesmo a gente indo, tem saído errado, mas se a gente não for, vai ser muito pior. Pior ainda. Sabe? Então, assim, a gente precisa fazer essa formação da sociedade para que entenda que ninguém está dando nada para a gente. Que o que tem é recurso público. Né? Tá vindo do governo federal para cá. Né? Então, para a gente não ficar nessa ilusão de que é o próprio município que está fazendo isso, que está distribuindo, que está dando, que ninguém está dando nada, nem o governo federal está dando. A gente está concorrendo para receber um recurso que é de todos nós, que é a gente que paga impostos, é a gente que faz que aquele dinheiro esteja ali. Eles só organizam essa distribuição. Ele chega via Estado e município porque é quem está mais perto do operador. Exatamente. Do projeto. Que então, é o certo. É muito mais fácil chegar pelo município. Certo, né? É o certo. O pensamento, né, que para essa distribuição é exatamente essa, porque assim, é mais claro que o próprio município esteja próximo dos agentes culturais, conheça as pessoas, saiba a realidade daquele município para poder propor, né, coisas que contemplem todo mundo, né? Porque assim, chegar aqui e fazer um copia e cola aí de qualquer coisa e colocar aqui dentro de um edital algum segmento que nem tem. Perfeito. Ninguém para concorrer. Sabe? Então, assim, você tem que ter um conhecimento da... Ou então só tem um. Né? Que pode acontecer também, né? E você quase que tem um direcionamento sutil. Que é o edital, em vez de ser um edital. O edital. Boa, não conhecia essa não. Pois é. Edital, não conhecia essa não. Muito boa, muito então, boa. Assim, tem que ter tudo isso, sabe? Então, assim, mas isso tem que ter essa nossa participação. Se a gente não estiver lá, se você não for participar, como é que as coisas da sua área claro. vão estar ali contempladas? Claro, você tem que estar lá marcando presença, levantando a mão e mas por que não tem? Não, peraí, gente, mas vamos fazer assim, vamos dividir isso, né? Vamos fazer de tal forma. Então, assim, eu acho que por conta desse sabe, dessa visão de que existe, que isso é importante, é que eu acabo ficando com essa representação toda aí. Agora estava discutindo, vou participar do G20, representando a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. Isso. Aí já tem que estar lá no Rio, 14, 15, 16. Isso aí, marcando presença e falando em nome de Macaé e dos produtores culturais da cidade. Para a gente se encaminhar para o fim, PNAB, que hoje é chamada PNAB, que é o Plano Nacional Aldir Blanc, mas que quando surgiu no primeiro momento foi a Lei Aldir Blanc numa correria para socorrer, para aportar nos fazedores de cultura que tiveram suas atividades paralisadas por conta da pandemia. Isso. Recebeu o nome Aldir Blanc porque ele foi vítima do coronavírus, né? Foi vítima do Covid. Tivemos a Lei Paulo Gustavo também, o nome dado exatamente por conta de mais uma vítima do Covid, que foi o ator Paulo Gustavo, o humorista Paulo Gustavo. Essas leis foram muito importantes, né? Sim. Essas leis foram fundamentais num primeiro momento. E agora virarem política pública, ou seja, política de Estado, foi um divisor de águas, não? Sem dúvida. Sem dúvida foi. E para nós também do Cultura Viva, também, o programa Cultura Viva está fazendo 20 anos. E a política Cultura Viva, porque a Lei Cultura Viva, né, foi sancionada tem 10 anos. Sim. Então, assim, virar a política foi muito importante, porque dentro da Lei Aldir Blanc, por exemplo, a gente tem um percentual que é obrigatório para a política Cultura Viva. Então, assim, quando você coloca isso como política, é muito mais resistente quando há mudanças de governo, né? No nosso caso da política Cultura Viva, a gente só se manteve porque virou política. Isso. Porque o MINC acabou, né? Todas as direções aí, muita coisa foi fechada, foi encerrada. Porque... O Ministério virou Secretaria Nacional, né? Vinculada lá a uma repartição qualquer. Sim, e os servidores todos espalhados em outros setores e tal. Então, enfim, ela teve lado política e existe um movimento para que ela não fique nesses 5 anos.
sabe? Para que ela seja permanente. Vire uma política permanente de Estado. E a gente tem trabalhado bastante, pensado isso e colocado na Conferência Nacional, né? Colocado em todas as possibilidades. Tem um plano nacional que está aí agora ainda, né? Em debate, em construção, né? Dessa revisão do plano. Se pensar alguma coisa que seja do Fundo Nacional de Cultura, para que seja uma coisa direta, assim, tipo, repensar, por exemplo, a Lei Rouanet. Você tem o projeto aprovado, porque ele passa por uma seleção muito técnica, né? Tem a seleção técnica do próprio Ministério, que é maravilhosa. Eles dão todas as orientações, é uma equipe incrível. E aí ele passa por uma outra comissão, que é a comissão paritária, né? Que tem o pessoal do poder público, mas tem sociedade civil também. Então, assim, tem um filtro muito grande. Quando o projeto é aprovado, é porque ele já passou por tudo aquilo. Então, o ideal, o nosso ver é que aprovou, o recurso está no fundo. Ao invés da empresa passar o recurso para conta nossa e ter aquele benefício ainda As dois benefícios, né? Ela tem o benefício de fiscal, o direto, e tem o da mídia, marketing, de exposição de marketing marca. todo e tal. Isso. Então, esse recurso iria para o Fundo Nacional de Cultura. Todos, sempre. E aí a empresa lá, sei lá, ganhar um selo, faz alguma coisa apoiadora. E aí aquele projeto aprovado, ele já tem o recurso garantido. Ele já receberia o recurso, já ia se capitaliza pelo fundo. Sem você precisar ficar com uma carta buscando patrocinadores. E tentando marcar. Eu já fiz isso, como eu falei, isso foi uma área que já me interessou. Você não consegue falar com ninguém. Ninguém te recebe. Ninguém recebe. É o quê? Né? Cultura? Ninguém te recebe. Mas se chegar alguém... Porque eles querem, na verdade, direcionar para onde a marca vai aparecer mais. Então, ou para gente que já é famosa. Coloca num show grande, num espetáculo grande, né? Não para nós aqui, que não vai querer, minha marca vai ficar ali circulando naquele... E também, município. Essa ideia é muito boa, Dilma. E também o seguinte, se repensar um pouco a lei do mecenato, que além a renúncia fiscal é um mecanismo, mas também tem um fundo do mecenato que faz o aporte direto e do próprio orçamento da cultura e que também é inacessível. Ninguém consegue... Ninguém não, alguns conseguem. Alguns conseguem. Porque essa é muito mais simples, porque uma vez o projeto aprovado, o dinheiro está lá e não tem patrocínio, não tem apoiador, não tem nada. Só que quase ninguém consegue ter acesso. Isso, pelo menos um percentual do mecenato ser pulverizado para pequenas produções em territórios remotos, para que esse dinheiro consiga chegar lá na ponta. Sim. Senão não chega. Senão não chega. Rapidinho para finalizar. Tem e é para finalizar mesmo, a Super Laricinha já me deu um pontapé aqui com o nosso tempo, mas porque isso é um negócio muito importante, gente. Eu fui uma vez, eu assisti um espetáculo da Débora Coker, alguns anos atrás, sensacional, é muito bonito aquilo, é muito bonito. Mas eu lembro de uma discussão que foi feita por alguns fazedores de cultura sobre por que grandes espetáculos conseguiam acessar leis de incentivo, como a Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, até o próprio mecenato também, o aporte direto do dinheiro público no espetáculo, em detrimento de fazedores de cultura anônimos. Isso efetivamente existe, não é? É mais fácil para Luana Piovani do que para mim, não é? Com certeza. Com certeza, Porque ela leva mais público, né? Do que a gente. Ela vai estar ali... Isso não é a subversão do princípio da lei? Da existência de ser da lei? Também concordo. Sabe, assim, tem uma justificativa que dizem que porque você faz um aporte, mas eles também têm um percentual que eles vão dar de ingresso e tal. Tem lá umas justificativas que, a meu ver, não cabe não, sabe? Porque eu fico pensando assim, para eles tem, mas para nós, por exemplo, com o Represente, que vai para Joinville e chega lá e ganha primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, sabe assim, sempre, todas as vezes que foi, ganhou. E nós que pagamos. Olha aí. Nós, todas as vezes que a gente pediu apoio,
a gente não teve. Não funcionou. Então a gente faz rifa, a gente faz brechó, a gente faz festa, a gente faz dívida e fica pagando pra frente a vida toda, entendeu? E quando chega lá que sobe o palco, não fala represente, não fala o nome do CIEM, mas fala Macaé. Sabe? Entendi, então assim, entendi. você tem que, é isso que você falou, tem que ter lei de incentivo, mas a gente tem que ter fomento. Então assim, a gente precisa ter organizado aqui o Sistema Municipal de Cultura, né? A gente tem conselho, a gente tem fundo plano municipal, que precisa ser revisado, que está atrasadíssimo, e o fundo que precisa ser regulamentado. Isso. Sabe? Que não está funcionando ainda. Então assim, porque a gente precisa ter recurso ali. Então a gente precisa ter fomento direto, sempre. Não ficar esperando só vir do governo federal ou do governo estadual. E a gente tendo o fundo funcionando, a gente também vai ter recursos fundo a fundo. Né? Mas a gente pode precisa, ir lá buscar, né? Mas a gente precisa ter aqui no município política pública de cultura. De verdade, não só esse cadastramento aí, mas a gente precisa ter fomento. A gente precisa ter recurso aqui para ter editais próprios. Né? Muitos municípios têm já uma lei cultura viva. Então, assim, você tem um coletivo que funciona já há anos, né? Então você pode virar um ponto de cultura, você vai ter um aporte bom por 3 anos, que vai te dar uma estrutura para aquele trabalho que você já faz. Você não tem que inventar a roda, sabe? É fazer o que você já faz, só que você vai ter condições de ter recurso para aquilo ali, para poder pagar profissionais, para não ficar fazendo uma coisa, né, só voluntária. Para poder se dedicar mais. Poder atender muito mais pessoas. Isso, se dedicar, remunerar pessoas, enfim. Isso tudo faz o quê? Não torna a cidade muito mais humanizada? Sim, com muito certeza, mais feliz? Com certeza. Né? Muito mais ativa, com muito mais pessoas trabalhando, né? Valorizando. Você vai receber um músico, vai ver quanto que é difícil, como foi difícil na pandemia, né? As pessoas pararem de trabalhar. Então, assim, eu penso que as pessoas precisam entender e respeitar a gente como trabalhador da cultura, que é trabalho. A gente não, as pessoas perguntam ainda em que você trabalha, porque você faz o que você faz é lazer, sabe? Tipo só hobby, porque você né? é feliz fazendo o que você faz, mas é lazer. Acham que é hobby, né? Então assim, mas você trabalha em quê? Sabe? Então assim, precisa acreditar e respeitar que é trabalho, sabe? A gente dança, a gente canta, a gente toca, a gente faz audiovisual, a gente está o tempo inteiro fazendo milhões de coisas que todo mundo usufrui. Todo mundo curte. Todo mundo. Ninguém fica sem, né? Todo mundo gosta de um filme, todo mundo gosta de fotografia. Todo mundo faz alguma coisa e aproveita e relaxa e se sente bem com os produtos, né? De resultado da cultura. E precisa entender que isso é muito importante para todos nós e respeitar que é trabalho. É trabalho, é geração economia, de renda e é negócio como qualquer outro Exatamente. negócio. Né? Dilma, muito obrigado. Dilma Negreiros, muito obrigado por você estar aqui, por a gente poder bater esse papo. Já deixo um convite feito para uma próxima oportunidade para a gente poder falar de mais coisas sobre a cultura. Além desse podcast aqui do Nossa Macaé, a gente tem um podcast Culturando, que especificamente a gente fala sobre as ações culturais, então o convite já está feito. E te parabenizar muito pelo trabalho, pela trajetória, pelo quanto que você luta e se empenha para colocar as manifestações culturais de Macaé numa prateleira bacana, incentivar as pessoas. E é isso, a gente tem uma cidade cada vez mais voltada para as manifestações culturais, que mais fazedores de cultura possam chegar junto e produzir coisas bacanas, e desejar sucesso para você e para o CIEH2 sempre. Obrigada. Em nome da equipe, né? Porque é uma equipe, né? Não só a Dilma, mas Manda é uma nosso equipe abraço para todos eles. que é forte, que gosta muito do que faz. Muito Obrigada. bom, muito bom. Gente, e esse aí é o Nossa Macaé, o podcast em que a gente bate sempre esse papo super legal, fala de coisas importantes que acontecem aqui em Macaé. Eu lembro sempre, não deixe de compartilhar esse podcast, assinar o canal TV Câmara. Se você ainda não é um assinante, assine, mande para os amigos também, porque assim o YouTube faz chegar para mais e mais e mais pessoas e vai ser sempre muito bom. Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Um grande abraço, até lá!
Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.